Então, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos continuidade no estudo do livro de Joel, veremos o capítulo 2. E vamos iniciar com a oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de nos reunirmos aqui e podermos estudar a Sua palavra. Que o que venha a ser dito aqui não seja o que achamos, mas aquilo que é, aquilo que a Sua palavra diz, aquilo que está escrito. Que o Senhor abençoe aqueles que ainda estão para chegar e aqueles que também não puderam vir. E que o Senhor abra o entendimento de todos nós aqui presentes nessa reunião de hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, no capítulo 2 do livro de Joel, a começar no versículo 1, ele vai dizer: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. E aqui, como já dissemos no estudo de Oséias, a trombeta ela é um instrumento utilizado para alertar, para avisar, e aqui ela estaria avisando o perigo iminente daquilo que está por vir, que é o anúncio do dia do Senhor que está chegando, como nós veremos à frente. E quando ele diz aqui em Sião é onde está localizado o templo de Deus. Em Sião é onde está a presença de Deus nessa época, consequentemente devido à presença do templo. E algo interessante aqui é que o pessoal dessa época, os judeus dessa época, eles passaram a adorar mais o templo do que o Senhor do templo. Então, a confiança deles estava no templo e não no Senhor do templo. Eles tinham o templo como um amuleto. Bom, o templo está aqui, a presença de Deus está ali no templo, então nós estamos intocáveis, provavelmente eles pensavam. E o profeta já começa com esse anúncio, com essa questão de tocar a trombeta em Sião e dar o alarme no santo monte de Deus. E ele continua, na parte B do versículo 1, tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando. E aqui é a segunda vez de 5 vezes que é anunciado esse termo, o dia do Senhor. E o que é esse dia do Senhor? Esse dia do Senhor, ele pode ser representado por eventos passados, quando Deus salvou o seu povo e confrontou o mal de uma maneira totalmente poderosa. E um exemplo poderia ser em Êxodo, quando Deus resgata os israelitas do Egito e com grandes feitos, com uma mão poderosa, faz prodígios, sinais e maravilhas para retirar o seu povo da escravidão. E também esse dia do Senhor não é só apontado para eventos passados, mas também para eventos futuros. E também eventos futuros como o caso da volta do Senhor Jesus, e também eventos não tão futuros, mas em um futuro próximo de cumprimento, como seria o caso aqui. E todos os atos de juízo e disciplina de Deus que visam chamar seu povo ao arrependimento e punir os impenitentes. Então, o dia do Senhor é representado através disso. Um chamado para que o povo do Senhor venha se arrepender e para que aquilo que, quando ocorrer o dia do Senhor, os impenitentes irão enfrentar o julgamento do Senhor. O versículo 2 do capítulo 2 aqui de Joel vai continuar. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Como a luz da aurora se estende pelos montes, assim um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. E na primeira parte do versículo 2 aqui, é dia de trevas e de escuridão. Aqui o profeta Joel estava pintando um quadro da invasão de gafanhotos, da densa nuvem de gafanhotos. E os gafanhotos aqui, eles são símbolos da invasão militar. Eles, que por si, é um tipo do grande dia do Senhor, é um prenúncio do dia do Senhor que está por vir. E como nessa época aqui, Israel era uma nação que a sua economia era majoritária proveniente da agricultura,
Então, essa analogia, essa questão dos gafanhotos, trazer os gafanhotos, era uma coisa terrível, pois a economia da cidade estaria por água abaixo. Afinal, o gafanhoto passa e limpa tudo. E na segunda parte do versículo 2 aqui, como a luz da aurora se estende pelos montes, assim um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Então, assim como a luz, ela não penetra primeiro no vale, mas ela aparece primeiro nos pontos mais altos, nos vales, nos topos das montanhas. Isso daqui é um indício de que o exército estava para chegar. O julgamento de Israel através de uma invasão militar estava à vista, era iminente. E assim também é nos dias de hoje, com a volta do Senhor Jesus. Nós podemos trazer isso para o nosso dia, pois afinal, quanto mais perto nós estamos, quanto nós vivemos um dia mais, um dia menos, mais perto o Senhor Jesus está de voltar e menos tempo as pessoas têm para se preparar, como na parábola das virgens prudentes e imprudentes, as que guardaram o óleo e as que não guardaram o óleo. E então, no versículo 2 aqui é um grande indício de que não haveria nenhuma esperança de livramento e restauração para a nação. A seguinte, no versículo 3, diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. E aqui ele aponta para a vingança de Deus que seria tamanha, que devoraria eles, que assolaria toda a nação de Israel. E na parte B do versículo 3, ele vai pintar um quadro, se assim posso dizer, ele vai citar uma analogia. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado. E aqui ele está pintando um antes e depois. Eles estão vivendo em uma Israel linda, em uma Israel próspera, em uma Israel que se assemelha à terra do Éden aqui nessa analogia. Mas após essa invasão, essa invasão deste exército, a nação se tornaria um deserto arrasado. E embora eles habitassem nessa terra muito frutífera, eles não poderiam controlar essa invasão, eles não poderiam resistir a essa invasão, eles não poderiam resistir ao dia do Senhor. E como nós vimos aqui no versículo 1, o dia do Senhor está chegando e estava bem próximo. O dia do Senhor aqui ele tem 3 pontos, ele é iminente, ele vai ser de uma calamidade total, como nós vimos no versículo 2, e ele é irresistível. Eles não poderiam resistir à força de Deus, eles não poderiam resistir ao juízo de Deus. E a seguir no versículo 4, eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando. E na antiguidade aqui, pelo menos nessa época, os cavalos eles não eram usados para fins de agricultura, para fins de trabalho na agricultura, como um cavalo puxando um arado para arar a terra. Mas os cavalos eram usados como equipamentos ferozes de guerra, eram equipamentos de guerra. E então aqui ele descreve que a guerra estava vindo e não estava vindo para brincadeira. No versículo 5, com um barulho semelhante ao de carros de guerra, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. E aqui, o fogo crepitante aponta para os assírios, que consumiria o restolho, e o restolho aqui seria a nação, seriam os judeus ali daquela época. Então, o cenário não era favorável. O cenário não era nem um pouco favorável. E a continuar no versículo 6, diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muros como soldados, todos marcham em linha sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos e ainda que caiam, não desistem. E o versículo 9, para completar o raciocínio, lançam-se sobre a cidade, correm ao longo do muro,
sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrões. E aqui, os soldados assírios descreve como eles enfrentariam, eles invadiriam Israel e tomariam a nação aqui em Joel. E eles foram os próprios ministros de Deus. Os assírios, eles eram os ministros de Deus no sentido de eles seriam usados por Deus como instrumento de sua ira, como um instrumento de disciplina para a nação rebelde de Judá, que durante esses estudos nós já vimos nos outros profetas que Deus a todo tempo estava os alertando: arrependam-se, arrependam-se, e eles não se arrependiam. Então isso não... Claro. Isso já aconteceu ou vai acontecer? Vai acontecer. Aqui está apontando para o futuro. E quando fala assim, dia do Senhor, você faz paralelo com outras passagens da Bíblia, vai entender que não seria só Israel, né? Seria o dia do juízo de Deus sobre o mundo todo. É isso mesmo? Exatamente. O dia do Senhor aqui, ele aponta para o passado, para o presente e para o futuro também. O passado, eu citei o exemplo aqui do Êxodo, quando Deus tirou os israelitas do Egito com a mão poderosa, mostrando sinais, prodígios e maravilhas. E no presente, aqui no caso da época, era um futuro presente, porque era o que aconteceria aqui no contexto de Joel, como nós veremos, e também num futuro distante, que é a volta do Senhor Jesus. Entendi. Que aí sim seria a consumação desse termo aqui, o dia do Senhor, o grande dia do julgamento mesmo, o julgamento final. 6 fala, diante deles tremem os povos. Falando aqui os povos como geral. Aqui eu acredito que seja Judá, porque Judá e Israel eram nações distintas, após a divisão lá do reino de Israel, e acaba se tornando... Sim, sim. O dia do Senhor pode ser também o juízo final, você faz um paralelo com o Apocalipse. Sim, exatamente. Exatamente. O grande consumação... E aqui não foi quando Jerusalém foi tomada, não, né? Também aponta. O dia do Senhor sempre está envolvido com julgamento. Porque no ano 70, Jerusalém foi destruída, né? Foi destruída, não é? Foi nesse contexto também, não é, Vitor? Massada. Oi? O ataque de Massada. O ataque de Massada. Você fala depois de Cristo, né? Depois de Cristo, anos 70. O ataque de Massada. É que destruíram o templo. Esse? Mas aqui dá a entender que é um evento futuro, né? Sim, sim, sim. Aqui aponta para um futuro, mas não necessariamente a consumação do Senhor Jesus. As profecias sempre apontam para o futuro e apontam para o presente, no caso, para o nosso passado, mas o presente para eles. Sim. Eu sempre dou o exemplo do Isaías 7. Isaías 7 fala que a virgem dará a luz. No capítulo 8 mostra essa profecia se cumprindo. Mas também nós temos também o versículo capítulo 7 que aponta para Maria com Jesus. Tá. Então, sempre essas profecias sempre tinham não todas, mas algumas tinham uma promessa, um cumprimento atual, no caso da época, e um cumprimento futuro. Aí eu apontando, principalmente apontando para Cristo, principalmente ou para Cristo, ou para a obra de Cristo, ou a questão do dia do Senhor. Sim, sim. O dia do julgamento do trono branco. Também. O juízo de Deus sobre a terra. Exatamente. Mais para frente ele vai falar isso aqui também. E no versículo 10, continuando aqui, diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem. E aqui terremotos e perturbações cósmicas, perturbações na natureza, são sinais que acompanham as aparições divinas. O próprio Senhor Jesus diz isso lá em Mateus 24, 29. Eu vou abrir aqui rapidamente. Mateus 24, 29. Mateus 24, 29. Porque como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Não, 29 eu vou continuar nele aqui agora. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Não é o contexto aqui, mas eu só citei para mostrar essa questão de que os terremotos e as perturbações da natureza, elas estão acompanhadas da presença divina. A gente leva o Apocalipse também tem bastante essa questão. Exatamente, também. E no versículo 11 aqui ele vai dizer: o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como são numerosas as suas tropas, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. E aqui sejam gafanhotos propriamente ditos, ou sejam os gafanhotos apontando para um exército poderoso, no final das contas, ambos obedecem a Deus. Ambos estão sujeitos à ordem de Deus. E isso acontece até mesmo com Satanás. Satanás não toca além daquilo que Deus permite. O Satanás ele acaba sendo um instrumento de Deus no final de tudo, porque Deus é soberano. E aqui não aponta que a Assíria é soberana, não aponta que os gafanhotos são soberanos de maneira alguma, mas que eles estão amando de Deus, eles estão indo como ministros de Deus, da ira de Deus, para disciplinar a nação rebelde de Judá aqui. E mais uma vez, o livro de Joel aqui, o profeta vai citar sobre o grande dia do Senhor. E essa é a terceira da quinta citação desse dia do Senhor. E como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? E mais uma vez, vou repetir aqui, o dia do Senhor ele é iminente, ele vem com calamidade e ele é irresistível. Não há quem possa suportar o dia do Senhor. Não há quem possa enfrentar o juízo de Deus. Esse é o dia que Deus vai disciplinar o seu povo e vai julgar os impenitentes. E resistir a Deus é impossível. Cair no dia fugir do grande dia do Senhor é impossível, a não ser que venhamos a nos arrepender, e a graça de Deus nos capacita, através do sangue de Jesus, a sermos justificados. Mas não é terrível e é iminente o dia do Senhor. E no versículo 12 entramos em uma outra chave do texto, que é a exortação ao arrependimento. E aqui Deus vai chamar o povo ao arrependimento, vai ordenar para que eles mudem, de direção, mas como o coração deles é tão obstinado quanto de qualquer ser humano com a herança adâmica, veremos que alguns não darão ouvidos. E o versículo 12: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. E aqui, Deus não está pedindo que eles venham com um arrependimento vazio, com remorso no caso, porque arrependimento é arrependimento, é a mudança total, a compreensão de que você estava indo para um caminho que ia te levar ao abismo e você muda desse caminho, a transformação da água para o vinho. E isso é algo que só pode ser executado pelo poder e obra do Espírito Santo. E o versículo 13 continua: rasguem o coração, não as vestes. Rasgar o coração e não as vestes aqui é porque nessa época aqui do livro de Joel, quando alguém estava muito angustiado, ele rasgava as vestes como uma demonstração da sua angústia interna. Mas Deus está dizendo que Ele não quer apenas remorso, que Ele não quer apenas obras externas, que Ele não quer apenas tristeza e comoção, mas que Ele quer de fato uma mudança, um arrependimento. E Deus está perto daqueles que têm um coração contrito, que têm um coração arrependido, que têm um coração manso e humilde. E ele continua na parte B: voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. E se nós olharmos ao longo de toda a Bíblia, ao longo de todo o livro de Joel, ao longo de todo o livro de Oséias que nós estudamos, Miqueias, Malaquias, nós não vamos ter sombras de dúvidas de que Deus é cheio de amor, de que Deus é tardio em irar-se, de que Deus é compassivo. E nós podemos olhar para a nossa própria vida, pelo menos eu mesmo,
posso olhar para a minha própria vida e ela vai mostrar o quanto Deus é compassivo. Afinal, se nós não somos consumidos, é porque as misericórdias do Senhor se renovam. E ele vai citar agora 2 vezes que Deus se arrependeria. Mas que arrependimento é esse? Ele vai dizer aqui: tardio em irar-se e cheio de amor leal, arrepende-se e não envia a desgraça. Mas como Deus pode se arrepender se lá em Números 23:19 vai dizer que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Isso é um antropomorfismo, é uma atribuição de sentimentos humanos a Deus. É uma maneira da nossa cabeça limitada tentar compreender um Deus ilimitado. Não é fácil e é por isso que ele explica dessa maneira, mas não é que Deus se arrepende como nós. Afinal, Deus é perfeito, é soberano e o que ele faz certo. O que ele faz não tem erro. Mas esse arrependimento aqui é Deus mudando daquela questão de arrepender, de destruir. Se eles se arrependessem, Deus ele desistiria de destruí-los, no caso. Isso daqui vai marcar o plano para evitar a calamidade que Deus havia proposto. Então é nesse sentido o arrependimento. E no versículo 14 ele vai dizer mais uma vez de arrependimento. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção, oferta de cereal e ofertas derramadas para o Senhor seu Deus. Aqui são 2 partes. A primeira, talvez ele volte atrás, não é que Deus vai ignorar um coração arrependido, que Deus não vá perdoar, mas só esperar. Fugiu. Não é que Deus não vá perdoar um coração arrependido, de maneira alguma, mas é que o arrependimento é uma graça tamanha, e Deus é um Deus que, Ele é um Deus perdoador. Mas a graça de Deus ela é um dom que nós não devemos tomar por garantido. Nós não devemos considerar garantido, pensando que Deus sempre vai perdoar o pecado, que Deus sempre vai perdoar. Não é que Deus não vai perdoar sempre, e não é que Deus também vai perdoar sempre, mas é que o arrependimento, mesmo após o arrependimento, nós não devemos tratar essa graça de Deus, esse dom de Deus, de perdão, como algo automático. Eu pequei, então está tudo bem, Deus vai me perdoar. Não, se nós ponderarmos o peso do pecado, o preço do pecado, o salário do pecado, e nós considerarmos também na outra balança a graça de Deus em voltar atrás, em nos perdoar, nós entenderemos que é algo que sempre deve ser uma surpresa para nós, é algo que sempre deve nos levar a adorar e agradecer a Deus, porque o peso do pecado é enorme. O peso do pecado custou a vida do Filho de Deus, custou o sangue do Senhor Jesus. Então nós não devemos tomar essa graça como algo garantido, e nem também fazer pouco caso, ou de forma alguma, mas não é algo automático, não devemos tratar como algo automático. E no caso aqui do versículo 14, talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. E isso daqui vai mostrar a restituição. Deus não apenas perdoou eles, mas mudou todo o cenário deles, como nós veremos um pouco mais à frente. E o versículo 15 vai dizer: toquem a trombeta em Sião, consagrem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada. E aqui é um anúncio para o jejum e lamento. Como eu disse, nós não devemos tomar por garantido e automático o perdão de Deus. Então aqui o jejum e a lamentação seria uma forma de mostrar de fato o seu arrependimento, mostrar de fato que o perdão de Deus não é qualquer coisa. E no versículo 16 vai seguir: reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento.
E aqui essa última analogia do noivo e da noiva, o momento mais especial da vida de um noivo e de uma noiva é quando eles estão prestes a consumar o casamento. E nós vemos a importância dessa trombeta, a importância de ouvir esse anúncio da trombeta, de ouvir esse anúncio de Deus e responder a ele à altura. O noivo e a noiva saem correndo, deveriam pelo menos sair correndo, do momento em que eles estão prestes a consumar o casamento. E isso nos mostra a importância que tem essa trombeta e toda essa situação aqui. No versículo 17 ele vai continuar: que os sacerdotes que ministram diante do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não entregues a tua herança ao desprezo e à zombaria entre as nações, porque diriam entre os povos: onde está o Deus deles? E aqui, o pecado de Israel e o subsequente castigo, eles vão refletir o mal dos próprios sacerdotes. Afinal, os sacerdotes que estavam em cima, e sacerdote é aquele que leva do homem e apresenta a Deus, diferente do profeta que traz de Deus e apresenta ao homem, eles seriam responsáveis também por clamar a Deus em lugar da representação do povo, como eu disse. Mas isso aponta uma questão triste dessa época, que todos estavam em um nível tão afundado, de uma consciência cauterizada, e isso poderia respingar até mesmo em Deus. Mas como assim respingar em Deus? Afinal, se a nação de Deus, se o povo escolhido de Deus fosse deixado e entregue à sua justiça 100%, as nações vizinhas diriam: cadê o Deus deles? E nós vimos isso até hoje. Hoje em dia, se acontece qualquer coisa, e a gente tem falado muito disso, né, Marcelo? Se acontece qualquer coisa com a gente que não é aquilo que a teologia da prosperidade prega, que é riqueza 100%, saúde 100%, afinal eu estou com Deus, e se isso não acontece, as pessoas falam: olha lá, é crente, Deus abandonou ele, está quebrado lá, coitado, cadê o Deus dele? E imagina isso naquela época, que eles eram de fato a nação de Deus. E isso aqui também me lembra muito a questão de Moisés, lá em Deuteronômio 9, 26. Moisés, quando ele vai interceder por Israel, ele fala algo bem parecido. No versículo 26 ele diz: foi quando orei ao Senhor dizendo: ó soberano Senhor, não destruas o teu povo e a tua herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mãos poderosas. Versículo 27 até o 29. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Então nós vemos que alguns milhares de anos aqui para frente, e o povo ainda não tinha mudado essa conduta, essa dura serviço. E o versículo 28 aqui, Moisés dizendo: senão os habitantes da terra de onde nos tirastes dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, e como os odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto. E eles, porém, são o teu povo, a tua herança que tiraste do Egito, com o teu grande poder e com o teu braço forte. Então Moisés meio que estava falando com Deus: Deus, esse povo aqui é uma bucha, mas o Senhor tirou eles são teu povo. O Senhor é Deus benevolente, cuida deles. E é o mesmo aqui que o profeta Joel exorta para que os sacerdotes façam. Clamar a Deus em favor deles e usar essa questão de advogar em favor do povo, como Moisés fez. Deus, eles são o teu povo. O Senhor caminhou com eles até aqui. O Senhor fez grandes feitos e maravilhas para eles até aqui. Então, o que eles diriam? O que as nações vizinhas diriam se o Senhor os entregasse? E aqui, nós vemos a terceira chave aqui do texto, do capítulo 2, a partir do versículo 18, que é a resposta do Senhor. E aqui Deus vai começar a responder, e ele vai dizer: então o Senhor mostrou zelo pela sua terra, e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente.
Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. E aqui é claro que isso daqui não é uma garantia de que Deus vai salvar todos, mas de que Deus vai salvar aqueles que arrependeram-se, que mudaram a sua conduta, que passaram a ter o coração contrito. E então Deus reverteria a situação deles. Deus, por sua graça, Ele vai derramar ao povo as suas bênçãos sem precedentes. Se, como nós vimos com o irmão Vitor no capítulo 1, que os campos estariam arruinados e a terra lamenta, o trigo destruído e o vinho novo secaria, o azeite também estaria em falta. Aqui Deus está dizendo no versículo 18 e 19 que para esse povo que se arrependeu, Ele restituiria tudo isso de uma maneira sem precedentes. E aqui nós podemos ver algo claro, que eles passam da dor para a promessa de Deus. E isso também pode acontecer nos dias de hoje, pelo menos é o que eu clamo a Deus todos os dias, para todos aqui dessa igreja, para todo o crente que está em dor, que ele venha a experimentar desse refrigério de Deus. Afinal, não há ninguém melhor do que Deus para nos refrigerar, não há ninguém melhor do que Deus para virar a nossa situação, seja ela lá qual seja. E no versículo 20 aqui, continuando, levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental. E o mar oriental aqui seria o mar morto. E continuando, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E o mar ocidental seria o Mediterrâneo. E Israel é delimitado aqui entre esses dois corpos de água, entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. E é isso aqui que está dizendo na questão. Continuando a parte B do versículo 20, a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Então Deus reverteria a situação deles. Deus usaria para aqueles que Deus usou como ministros da sua ira, Deus lidaria com eles também. Isaías tem uma parte que vai dizer que a Assíria é uma vara do Senhor. E você lembra? Estou tentando lembrar aqui. Enfim, se eu lembrar eu falo. Então, Deus usa assim. Desculpa. Sírio ungido do Senhor, também tem essa, né? Então, quando Deus usa de nações ímpias para demonstrar ao seu povo escolhido a sua ira, é no mínimo muito vergonhoso para eles. Afinal, os escolhidos de Deus agora enfrentam uma nação ímpia, uma nação pagã, como objeto da ira de Deus. E o versículo 21, continuando: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito grandes coisas. E nós devemos sempre nos regozijar e nos lembrar de que Deus sempre vai fazer essas grandes coisas. Nós devemos louvá-lo por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fará, por tudo que Ele é. Então, isso daqui, Ele está dizendo à nação de Israel, para que eles não temam. Afinal, se a gente for ponderar, igual voltando aqui na questão do arrependimento e o peso do pecado e o tamanho da graça de Deus em nos perdoar, se nós formos ponderar, nós seremos mais do que os puritanos, porque os puritanos eram grandes homens de Deus que sentiam mais do que ninguém o peso do seu pecado. Isso hoje em dia está muito em falta, mas se nós formos ponderar o que nós temos de enfrentar no juízo de Deus, nós teremos medo sim. Mas aqui, para aqueles que se arrependeram, o cenário é favorável, o cenário passa a mudar. No versículo 22, não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens do deserto estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. E no versículo 23, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus. Então nós podemos ver de que a terra seria restaurada, até mesmo para os animais do campo, até mesmo no deserto. E
Isso, mais uma vez, não é para todos, é para aqueles que se arrependessem, e Deus então levaria em consideração e mudaria a calamidade que havia proposto. A parte B do versículo 23: pois ele dá a vocês chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. E aqui, essas duas chuvas, em lugar de usar os rios dos vizinhos, os rios como os vizinhos egípcios e os mesopotâmios faziam, eles utilizavam do rio Nilo, por exemplo, os egípcios, para irrigar a terra, para irrigar a plantação. Mas em Israel não havia isso, como Levítico 26:4 vai dizer na parte das recompensas, lá da parte da recompensa por andar na aliança. Eles dependiam da chuva para irrigar e para amaciar a terra. Então Deus está dizendo aqui para eles que ia ter chuva do outono, as primeiras chuvas, para irrigar a água, para irrigar o solo que já estava ressequido do verão, o solo que já estava duro. Então essa primeira chuva do outono, ela viria para amaciar a terra e facilitar o plantio. E essas últimas chuvas de primavera, elas viriam para nutrir a plantação. Elas viriam para compensar a época que seria a seca, no caso. E nós podemos ver então que eles estariam bem estabelecidos em Deus, pois Deus daria a eles essas chuvas, as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Eles não tinham uma reserva de água como os egípcios e os mesopotâmios, mas o Deus que está nos céus abriria as comportas dos céus para que não faltasse nada em Israel. Afinal, a economia de Israel dessa época dependia da agricultura, quase que majoritariamente. A continuar no versículo 24: as eiras ficarão cheias de trigos e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. E aqui é um sinal de que a abundância substituiria a produção perdida, que foi a que eu li aqui, que o irmão Vitor também leu em Joel 1:10. Joel 1:10 fala do trigo destruído, do vinho novo que secou e do azeite que estava em falta. Então aqui no versículo 24 vem essa compensação, viria essa compensação. As eiras ficariam cheias de trigos, os lagares transbordariam de vinho novo e de azeite. Continuando, versículo 25: vou compensar vocês pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. E isso daqui não é só restituição, mas é uma remissão de tempo. Deus é especialista nisso, Deus é o único que pode remir o tempo. E remir o tempo seria Deus restituir em um dia aquilo que talvez foram anos tirados. E aqui nós temos um versículo, um texto fora de contexto que muita gente usa para pregar heresia, que é a questão do gafanhoto migrador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, que era o grande exército de Deus que Deus enviou contra eles. Esse texto hoje em dia é muito pregado por pessoas mal intencionadas, e isso basta. Mas aqui o grande exército que Deus enviou, que seria todas essas pragas, indica mais uma vez que seja Satanás, seja a Síria, seja qualquer tipo de praga que for, elas vêm a mando de Deus. É claro que nessa vida nós temos acontecimentos que nos fogem ao controle, mas nada foge do controle de Deus. E para que Deus usasse aqui, Deus usou o gafanhoto migrador, devastador, devorador e o cortador como juízo para eles. Afinal, usando a analogia de que Israel dependia da agricultura, essas pragas aqui devorariam, acabariam com tudo, acabariam com as plantações. E o versículo 26: vocês comerão até se saciarem e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E mais uma vez ele repete: nunca mais o meu povo será humilhado.
E após os tempos de escassez e sofrimento, Deus traria provisão, Deus traria cura e Deus traria um renovo, um refrigério para eles. E a vergonha anterior deles, ela deixaria de existir. Mas isso aos que se arrependeram, pois os impenitentes, eles enfrentariam o juízo de Deus. E Deus apresenta tudo isso daqui do versículo 26, ele apresenta essas obras como um testemunho do seu poder sobre a natureza, sobre as nações e sobre tudo. Afinal, Deus é soberano. Me fugiu também, mas tem um texto que diz que é Deus quem exalta e é Deus quem humilha. Então, mais uma vez, nada foge do controle de Deus. E aqui eles estariam prestes a experimentar dessa remissão de tempo, dessa restituição divina. Versículo 27. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. E esse retorno aqui, ele vem em contrapartida à presença que havia se retirado de Deus, a presença que havia se afastado. Afinal, o pecado do povo, os pecados do povo eram tão grandes e também a Bíblia nos exorta dizendo que os nossos pecados, lá em Isaías diz, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, a benevolência de Deus era tamanha que não só os perdoou, que não só restituiria e remiria o tempo, mas que também colocaria aquilo que há de mais importante, que é a sua presença. Não há nada mais importante do que a presença de Deus. E pela terceira vez ele vai dizer aqui que o seu povo nunca mais será humilhado. E agora nós chegamos em um dos pontos mais altos de todo o Antigo Testamento. Nós chegamos em um versículo que é um dos versículos mais bonitos, pelo menos ao meu ver. E é o dia do Senhor aqui. E esse o dia do Senhor aqui, ele vai ser em um bom sentido. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E aqui, mais uma vez, Deus não só restauraria o que foi perdido, como Ele trataria como uma nova coisa. E aqui nós podemos ver que isso se estenderia a toda a criação, a todos os homens, a toda a nação. A presença de Deus não estaria mais restrita apenas a Israel e aos judeus. E esse texto aqui, de Joel 2:28, ele é citado lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, no dia prometido do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo. E é engraçado que quando Pedro, engraçado no bom sentido, claro, quando Pedro prega esse sermão, e ele fala outras coisas, claro, ele não só cita isso, mas um simples pescador que negou a Cristo 3 vezes, após ter o seu reencontro com o Senhor e o Senhor te chamar novamente para si, Pedro prega isso e mais de 3.000 almas se convertem. Deus adiciona mais de 3.000 almas à igreja naquela época, vindo de um simples pescador. Um homem que hoje em dia seria indouto, talvez. Claro que andou com o Senhor Jesus, mas o Espírito do Senhor, onde ele está, há um burburinho, né? Há a manifestação da sua presença. E o derramar aqui do seu Espírito, nós podemos dizer que Deus vai derramar e não vai gotejar. Deus vai derramar do seu Espírito como uma fonte inesgotável, como a fonte de águas vivas que Ele mesmo é. E Deus é uma fonte inesgotável. Antigamente o Espírito dele vinha somente a reis, profetas e sacerdotes, mas ele só vinha. Ele vinha em momentos específicos e se retirava. Então, isso daqui é algo que vale mais do que qualquer carro, casa, do que de toda essa restituição que Deus está dizendo a eles que os daria. A presença de Deus, a presença do seu Espírito em nós vale mais do que tudo isso. Os grandes homens, os grandes nomes do Antigo Testamento, eu tenho quase certeza que eles dariam de tudo para viver o que nós vivemos hoje, que é ter a presença do Espírito Santo, que é sermos o templo do Espírito Santo, que é termos essa presença
que não só vem, pousa e vai embora, mas é essa presença que é derramada em nós e ela fica. O Espírito Santo do Senhor passa a habitar em nós. E eu imagino que Davi, ele trocaria todo o seu reinado para viver isso. É maravilhoso. E no versículo 29, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então, Deus não mais restringiria a presença do seu Espírito apenas a reis, profetas e sacerdotes. Deus não mais restringiria essa presença do seu Espírito somente aos altos, mas ele lançaria a sua presença, ele inundaria aos pequeninos também com a sua presença. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venham o grande, temível dia do Senhor. E aqui, agora sim, esse dia temível do Senhor aqui seria o último dia do Senhor. Será o julgamento final, será a volta do nosso Senhor Jesus. E ele também diz aqui, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, graças a Deus por Jesus Cristo. Nós já experimentamos após, claro, o dia de Pentecostes lá em Atos 2. Estamos aqui mais de 2000 anos depois e já experimentamos do cumprimento dessa promessa. Nós somos beneficiados pelo cumprimento dessa promessa, afinal nós somos portadores da presença de Deus, somos portadores do Espírito de Deus. E nós, então, no dia do grande julgamento, nós não estaremos do lado dos impenitentes, em nome do Senhor Jesus. O versículo 32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso daqui é uma outra coisa maravilhosa. Mais uma vez, todo aquele que invocar o nome do Senhor. E isso daqui não é um misticismo, como muitos judeus hoje em dia pensam, que se você invocar o nome de Deus, o YHWH, Yahvé, Yahweh, tem diversas maneiras de interpretação, mas não é necessariamente isso, que eles dizem que quando você diz o nome de Deus, o nome correto, que a pronúncia se perdeu, Deus desce e ele faz alguma coisa ali em seu favor, uma espécie de gênio da lâmpada, mas não é isso. Aqui é uma invocação do nome do Senhor mesmo, não só como ajuda, Senhor, me ajuda, Deus. E cada um de nós que estamos aqui já passamos por isso um dia. Estávamos lá fora como uma ovelha desgarrada, estávamos lá fora como o perdido. E teve um momento de nossas vidas, pelo menos da minha, em que eu clamei ao Senhor. E desde aquele dia em diante a minha vida nunca foi mais a mesma. E eu tenho certeza que que aconteceu com cada um dos irmãos aqui. Então, essa promessa mais uma vez aqui vai soberjar, vai respingar em todas as nações da terra, não somente nos judeus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento, até mesmo entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. E aqui, esse final, se juntarmos a primeira parte do versículo 32, e esse final ficaria: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aqueles a quem o Senhor chamar. Quer sejam gentios, quer sejam gregos, quer sejam judeus, quer sejam brasileiros, indianos, iranianos, americanos, aquele que clamar a Deus, aquele a quem Deus o chamou, e a este responder ao chamado irresistível de Deus, e clamar a Deus, haverá salvação. Então, a situação que a princípio parecia irremediável, a situação que parecia ser o fim de um julgamento terrível, um julgamento irresistível, um julgamento cheio de calamidade. Então ela passa a essa graça grandiosa, onde Deus, e não só falando do perdão de Deus, claro que é o princípio de tudo, mas Deus os perdoa, Deus muda toda a situação física ali deles, Deus muda toda a situação deles ali de nação,
Deus passa a encher os lagares deles, eles seriam fartos de azeites, de vinho novo, de trigo, e não só isso, Deus daria a eles a sua presença, e como nós vimos aqui no versículo 28, o cumprimento lá em Atos 2, Deus derramaria o seu Espírito sobre eles. E então, tudo isso daqui é uma maravilha sem fim. Esse final aqui nos mostra que nunca estamos longe o suficiente de Deus, no caso, no sentido de nós nunca estamos desesperançosos. E aqui eu faço algo extra estudo. Se a sua vida ela está de uma maneira que você acha que não tem mais jeito, basta você clamar a Deus. Eu não sei se Ele vai te ajudar da maneira que você espera, eu não sei se Ele vai te ajudar da maneira que você quer, mas Ele vai te ajudar. Afinal, Ele faz as coisas melhores do que nós imaginamos. Os caminhos dele são melhores que os nossos. Não existe situação irremediável. O máximo que pode acontecer a nós é morrermos nessa terra, mas se nós morrermos aqui, nós acreditamos e temos certeza de que nós abriremos os olhos do lado do nosso Senhor Jesus. E basta um suspiro no outro plano para que nós desejássemos ter feito muito mais aqui nessa terra. Ter feito muito mais no sentido de ter sido mais próximo, não ter sido mais próximo, mas ter sido mais próximo de Deus. E aqueles que morrem longe do Senhor Jesus, quando abrem os olhos no outro plano, eles vão sentir algo que eu não sei. É algo que eu não sei, mas que na parábola do rico e do Lázaro, o Senhor Jesus nos dá um gostinho do que é. Então é isso. Isso foi Joel 2. Só uma parêntese sobre esse estudo, que é uma pergunta para você. Hoje eu me pergunto por do Joel. E me traz a memória aqui como que a história se repete, né? E a palavra mesmo fala sobre isso. Joel. Se for ver a travessia do povo do Egito com Moisés, Deus chama aquele povo ali ao arrependimento, e com a teimosia deles, o percurso que a estudo levaria 11 dias, durou 40 anos. Aí você vai ver, Joel vem relatando isso aqui. Se você vê em Jonas, a mesma história. Deus envia Jonas ali para uma cidade que é Nínive, para eles se arrependerem da conduta deles. Jonas, pelos motivos dele em questão de Israel, ele não queria ir, mas ele acabou indo. Aquele povo se arrependeu, a palavra fala que eles se arrependeram, vestiram pano de saco, fizeram tudo que tiveram que fazer. Deus não destruiu. E se você for lá em Apocalipse, cara, porque é uma situação de tipo. Porque Jonas sabia que Deus ia não matar aquele povo. E aquele povo daquela cidade, eles eram guerreiros fortes, né? E eles queriam fazer Israel cativo. Então Jonas falou assim: pô, Deus vai lá, vai destruir, ele está resolvendo o meu problema. Mas não era aquilo que Deus está o tempo todo da história, querendo que o povo se arrepende, E lá em Apocalipse, cara, que eu creio que é mesmo o final, que é o dia do Senhor mesmo. Sim. Em Apocalipse 1:7 vai falar assim: eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassarão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Aleluia. Então, tipo assim, aqui nesse finalzinho aqui, ó, o que há de vir, ele vai separar a sua igreja. Não vai ter mais aquelas de tipo assim, você não se arrependeu não, mas pode ficar aí, eu vou te dar mais uma oportunidade. Igualzinho vem ao longo dessas repetições que acontecem. Vai vir um momento que não tem mais a oportunidade de se arrepender. Já está consumado. Então a gente vê que desde o começo, esse tempo todo, Deus está nos levando ao arrependimento, à oportunidade, nos mostrando o caminho.
Aí, a partir de agora, vai quem quer, né? Porque se não quiser... Ezequiel 37. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o desejo de Deus é que todos se arrependam e vivam. E às vezes, eu acho que eu falei isso ontem lá na hamburgueria, às vezes a gente toma por garantido, eu sou crente, mas qual a diferença que tem da gente falar isso e o judeu que falava que eu sou judeu, eu sou escolhido de Deus? Que adianta eu rasgar a veste e o coração tá uma sujeira que só... Então, se nessa época aqui do Antigo Testamento eles não entenderam que a lei apontava para Jesus e eles eram condenados por orgulho, por não se arrepender, hoje em dia, tendo toda a revelação do Senhor Jesus, imagina, a gente está pregando aí, pregando Jesus é o Filho de Deus, imagina a ira que Deus vai ter em cima de quem nega o sacrifício do Filho dele. É pesado. Porque naquela época ainda teve a oportunidade, né? Porque Deus fala com Moisés, eu vou destruir todo mundo, vou prosseguir só com você. E Moisés vai ali, ora a Deus, fala igualzinho Joel falou aqui, né? Não, mas é o seu povo, o que eles vão pensar? Você levou o seu povo para o deserto para ser destruído? E Deus vai e nos destrói para ser beleza. Só que no final, eu já enxergo que vai ser igual Noé, né? Nos dias de Noé. Ele vai separar ali o povo dele igualzinho. Ele pediu para Noé separar só os animais. E, tipo assim, vou destruir o resto. Infelizmente, não tem jeito mais. E haverá choros e ranger de dentes. Amém? Faz oração para nós aí, Vitão. Querido Santo Deus, nós te louvamos, agradecemos o santo nome. Espírito Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa vida. Amém. Senhor, que o Senhor possa de fato nos perdoar. Sim, Deus. Pai, perdoa por todas as vezes que pecamos contra o Senhor, pecamos contra a Tua palavra, pecamos contra os Teus ensinamentos, pecamos, Pai, em tantas áreas, Pai, apenas o nosso pensar nós estamos pecando contra Ti, Pai. Pai, que o Senhor nos dê um coração tranquilo, um coração quebrantado, não de aparências igual o povo entendia que era rasgado, mas se o Senhor possa de fato rasgar o nosso coração. Ó Espírito Santo, que o Senhor nos convença de fato do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Pai, que nós possamos de fato arrepender, Pai, buscando o Teu perdão diariamente. Amém. Nós cremos, Pai, que o Senhor, a Sua misericórdia se renova a cada manhã, Pai. Sim, Deus. E é um fato, é uma promessa, e é algo que nós possamos lembrar, meu Pai, que de acordarmos, pedir perdão, meu Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai. Meu Pai, que o Senhor possa nos guiar até nossas casas, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, Amém. Pai. Que o Senhor possa Em nome de Jesus. Segurança, cada destino, Pai. Que o Senhor possa de fato abençoar, Pai, cada família, cada vida que estará aqui, Pai. Amém. Que o Senhor Em possa nome de abençoar Jesus. a nossa liderança, nossos pastores, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa ser de fato a igreja do Gameiro, de fato seja uma porta-voz do Teu Evangelho. Amém. Pai, que tudo que for pregado aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Que não seja sermão humano, não seja Em sermão nome de nossa cabeça, mas que seja a Tua palavra. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.